Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo bom, Milton? Tudo bem, muito obrigado. Estamos aqui sempre com alegria ao seu lado para realizarmos este trabalho junto dos nossos técnicos e também para levar esta mensagem aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores. Milton, eu quero lembrar aqui, neste programa, de um lançamento que fizemos recentemente, de um livrinho, né, com todo respeito, traduzido por você, do francês, O Espiritismo em sua mais simples expressão. É uma obra de Kardec, lançada em que ano? Que eu não lembro, você lembra de cabeça? 1862. Allan Kardec escreveu essa obra 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E ele fez porque, por solicitação de várias pessoas presentes em Paris ou não, que queriam que ele publicasse algo resumidamente sobre a doutrina espírita. E ele faz questão de salientar que é um resumo mesmo. Por isso que ele publicou em forma de uma brochurinha, né? De um opúsculo, de um livreto pequeno. Na época, ele publicou com 34 páginas. E nós traduzimos a seu pedido, você é o nosso editor, e traduzimos palavra por palavra, entrando no mérito dos conceitos de Allan Kardec sobre o significado dos termos. Então, é um livro muito importante. Quando nós falamos um livrinho, mas é um livrinho poderoso, porque Kardec faz aí a dissertação dos fundamentos da doutrina espírita. E ele deu de presente para nós algo muito importante, que é na primeira parte, ele fala um pouco da remissão histórica dos fenômenos que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, a começar pelos fenômenos de efeitos físicos, barulhos, pancadas, ruídos, suspensão de objetos e de pessoas, até chegar no ponto dele dizer como é que a mediunidade se instalou no mundo através do equipamento humano. Que é quando os médiuns aprenderam na psicografia a usar os lápis, na época lá da França e da Europa era a ardósia que eles usavam, e depois através da psicofonia. Porque a prática aqui no nosso país é mais de médiuns psicofônicos. Mas Allan Kardec fala, inclusive, de que a facilidade maior é através da escrita. Olha que coisa interessante. Então está aí para ser conferido e penso que todos deveriam ler, porque se trata de uma importante obra de Allan Kardec. Muito bem. Vamos, mais uma vez, como fazemos, né, Milton? Sempre atender uma solicitação que nos foi encaminhada, sempre muito interessante. Poderiam comentar um pouco sobre os chamados falsos profetas da erraticidade? E isso também nota-se que é uma pessoa que tem buscado o conhecimento da doutrina, porque isso está lá no capítulo 21, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Milton? Então é de alguém que estuda esse livro e, chegando nessa parte, achou por bem enviar para o programa uma indagação a respeito de profetas e de erraticidade. Aliás, os profetas aí, no caso, ele fala dos falsos, né? Dos falsos. Adjetivando. Pois bem, então o que nós precisamos primeiramente falar? Você quer ler antes alguma coisa? Tem o primeiro parágrafo, sobretudo desse item, eu acho bastante interessante, que vai nos auxiliar aqui na reflexão, né? Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem
e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Lembrando que esses falsos profetas são homens como nós, né? Espíritos como nós, que estiveram encarnados aqui em algum momento e hoje estão lá na erraticidade. Ou aqui na erraticidade, que não é lá, é aqui, né? Ao nosso lado aqui, né, Milton? Muito bem. Então vamos fazer a seguinte interpretação. O que são profetas? Porque usando esse nome hoje, muita gente poderá achar muito estranho, inclusive o título, né? Profetas, e outra palavra que tem que ter uma explicação muito plausível, é esta erraticidade. Vamos falar de profeta primeiro. No Velho Testamento, assim como no Novo, essas palavras aparecem. O que significam os profetas? Pelo estudo espírita, nós podemos afiançar que profetas eram médiuns. Não havendo o uso da palavra médiuns naquele tempo, usava-se profetas. O que era profetizar? Era receber espíritos, ou através da escrita, ou através da fala, e outros meios de produção de fenômenos, ocorrerem então essas manifestações. Essas manifestações falavam do assunto presente na época e também apresentavam ideias sobre o futuro das coletividades. Então é isso, quando a gente lê profeta, tem que entender que eram e são médiuns. Médiuns, portanto, se são médiuns, são intermediários dos espíritos. Essa é a primeira explicação. A segunda, sobre erraticidade, é que Allan Kardec conseguiu, junto dos espíritos superiores, conseguiu produzir uma palavra que realmente explica o estado em que fica o espírito depois que desencarna. Porque quando nós desencarnamos, as pessoas, por não saberem disso, dizem assim, eu sei que o espírito vai para algum lugar, mas não sei que lugar é esse. Então nós precisamos dizer que a doutrina espírita, ela indicou, designou um estado novo em que fica o espírito depois que desencarna. Ele fica em estado de erraticidade. Porque espírito errático é que ele não está fixado a lugar nenhum. Ele pode se locomover de acordo com o grau do seu adiantamento espiritual, ele pode se deslocar para onde ele bem quiser. Às vezes ele não consegue, porque ele está imantado, atraído ou por pessoas, ou está atraído pelas ideias e circunstâncias da vida material. Uma pessoa muito agarrada à vida material, quando desencarna, fica em estado errático no lugar em que ele vivia. Eu penso que falando assim, dá para a gente entender bem o que significa erraticidade. Erraticidade não é um lugar. Erraticidade é o estado em que fica o espírito depois que ele desencarna. Quando está encarnado, está encarnado. Quando desencarna, está em estado de erraticidade. E eu gosto sempre de lembrar, Milton, porque por vezes há pessoas que nos ouvem e nos assistem e não têm muita familiaridade com a doutrina espírita e podem imaginar que o espiritismo é que criou isso. Kardec não criou nada disso. Quem criou o universo com as leis naturais que elas têm foi Deus. Isso mesmo. Né? Desde o que a gente possa imaginar, o universo foi criado e as leis são as mesmas. Então, esse estado de encarnado, estado de erraticidade, existe desde o que o mundo é mundo. Isso mesmo. Né? O Espiritismo não criou absolutamente nada. Kardec só trouxe para a gente esse conhecimento, para a gente saber a distinção, porque muita gente ainda hoje não acredita que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, que o espírito é imortal, enfim, não acredita numa série de coisas que a doutrina espírita vem esclarecer. E a gente respeita aqueles que pensam de forma diferente. Mas o nosso objetivo aqui é trazer a todos os esclarecimentos que a doutrina espírita traz. É só. Exatamente, exatamente.
Bem, então, como existe, já partindo do princípio de que eu estou fazendo uma atualização do termo profeta para médium, eu vou dizer, assim como hoje existem médiuns corretos, que são bem assistidos por espíritos sérios, responsáveis e produzem manifestações eloquentes de sabedoria, de orientação, de apoio, de assistência espiritual boa para os homens e a humanidade, hoje, naquele tempo antigo, em que aparece essa palavra profeta, também os médiuns eram ou bem assistidos espiritualmente ou mal assistidos espiritualmente. Muitos espíritos mentirosos, falsos, escreviam, falavam através desses médiuns de antigamente. Então, é quando aparece aí a palavra falsos médiuns, falsos profetas. O que elas significam? Significa a indicação daqueles médiuns que não recebiam as manifestações de espíritos bons. Porque qual é o espírito que quer confundir a opinião pública, por exemplo? Um espírito mau. O espírito bom não faz isso. O espírito bom, ele esclarece. Agora, o mal, ele esconde a realidade e apresenta mentiras, falsidades e tudo mais. Isso se dá quando o médium ele é acometido da enfermidade chamada obsessão. Ou simples, ou fascinação, ou que é a pior, acho eu. Fascinação. Kardec também achava. Ele dizia que a pior era da fascinação. Então, quando o indivíduo, por exemplo, ele é fascinado por uma ideia, uma teoria religiosa, os espíritos maus, através dele, produzem palavras que estão totalmente em desacordo com a realidade, com a verdade, com a veracidade dos acontecimentos. Então, esse capítulo vai tratar de espíritos que, em estado de erraticidade, portanto não encarnados, produzem isto, essas informações erradas, errôneas, inverídicas, exatamente com o propósito de confundir a opinião pública através de médiuns. Se perguntarem, mas existem hoje manifestações de espíritos falsos? Nós vamos responder que sim. Muitas coisas que são ditas em nome das religiões, e no meio espírita mesmo. Muitos livros, por exemplo, escritos psicograficamente, são produzidos por espíritos falsos, que querem confundir a opinião pública. Ou alguns nem são falsos, mas que não têm conhecimento, né, Milton? Mas quando o médium aceita, ele produz isso. Então, ele é corresponsável sempre com a produção de obras verbais ou escritas que espíritos que são errôneos produzem. Então, esses são os chamados falsos profetas da erraticidade, nesse capítulo apresentado por Allan Kardec num livro que nós já dissemos no programa anterior, é um livro vigoroso, uma obra importantíssima. Kardec aproveitou para escrever esse livro em 1864, a fim de apresentar os principais ensinamentos de Jesus de Nazaré. Olha o que eu estou dizendo. Essa obra, ele fala isso logo na abertura, essa obra é importante porque apresenta um estudo do codificador a respeito dos principais ensinamentos de Jesus. Eu quero aproveitar aqui, Milton, já que nós estamos falando disso, nós fazemos frequentemente diversas publicações, sobretudo no Facebook, na nossa página, que é do programa Transição, falando dos ensinamentos trazidos por Kardec na Revista Espírita, nas obras fundamentais, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e as demais. E por vezes a gente percebe que existem algumas pessoas que fazem alguns comentários relacionados ao que a gente coloca, que são sempre textos das obras fundamentais, e não, mas é que o espírita acha isso. Não é que o espírita acha isso, e aqui eu quero esclarecer. Nós nos baseamos, como eu disse há pouco, e nós trazemos as informações nas obras fundamentais. As pessoas que não concordam com isso, elas podem achar o que elas quiserem. Só que
O Espiritismo está contido nessas obras. Qualquer coisa que esteja fora dessas obras não é doutrina espírita. A gente respeita e entende, as pessoas podem acreditar, não tem problema nenhum. Só que é assim, o que está aqui, o que a gente tem publicado, evidente que às vezes a gente erra, eu não quero dizer aqui que nós sejamos infalíveis, não é isso. Mas quando a gente publica textos das obras fundamentais, e as pessoas começam a discutir, não, mas o Espiritismo, não somos nós que criamos nem editamos isso. O problema todo, às vezes, as pessoas começam a se basear justamente nos falsos profetas que ouvem por aí, lendo livros aí que não são coincidentes com as obras fundamentais e acham que aquela é a verdade. Podem achar, cada um tem o direito de achar o que quiser. Só que assim, isto que a gente tenta publicar e o que está nas obras de Kardec, isto é espiritismo. As outras coisas, a gente sente muito em dizer aqui, não são espiritismo. Elas não fazem parte da doutrina. Se tiver alguma coisa, Kardec já dizia, alguma coisa científica, né, que a ciência venha dizer em contrário, fique com a ciência. E Kardec teve essa humildade, né, e essa preocupação, né? O mesmo não tem sido feito por muita gente por aí. A gente respeita os ensinamentos, respeita todo mundo, mas a gente tem que entender isso. Não adianta discutindo, nós estamos aqui colocando o que a doutrina traz. Se outra pessoa acha outra coisa, pode ser qualquer coisa, mas não é espiritismo. A gente respeita. Olha, do ponto de vista prático, essa teoria, ela se apresenta com ou o espírito de vaidade dos médiuns, número um, ou então também esse movimento que existe de endeusamento dos médiuns. Isso é extremamente perigoso para uma doutrina de esclarecimento onde a razão deve estar acima da emoção. E, muitas vezes eu acho que são levadas pela própria fascinação, como a gente sabe, se fascinam por uma história e aquilo vira... Olha, mas isso, é preciso dizer, é um trabalho dessa organização que deseja diminuir um pouco a beleza das doutrinas esclarecedoras. Esse tipo de trabalho retarda o esclarecimento geral da humanidade, conforme Allan Kardec mencionou. É o que a gente leu aqui no início, né? Você leu e você sempre tem dito a respeito dessa matéria. Acontece, meus queridos amigos, que nós escolhemos um tipo de trabalho. Nós adotamos o tipo de trabalho da divulgação da doutrina espírita. Nós escolhemos a atividade para apresentarmos para quem não conhece as obras do codificador. É essa a nossa opção desta encarnação. Nada temos contrário às ideias pessoais de quem quer que seja, mas na hora de se divulgar, quando eu me levanto diante de um público de 1000 pessoas, ou de 200, ou de 20, eu preciso falar daquilo que eu sei da doutrina espírita de acordo com as bases da doutrina espírita. Isso, você é a mesma coisa. Então, fica aqui esse esclarecimento apenas para defendermos a nossa posição em relação ao que é certo e o que é errado fazer. E cada um responde por si. E a colocação, porque a gente percebe que sistematicamente existem algumas pessoas que querem discutir algumas questões e na internet fica difícil às vezes a gente discutir porque vai levar um tempo imenso, né? E não é o objetivo. O nosso objetivo é levar o esclarecimento. Não que a gente saiba tudo, mas nós estamos tentando nos basear nos ensinamentos de Kardec e sempre que a gente fugir disso aqui, por favor, os nossos amigos podem mandar e-mail, a gente não acha ruim disso não. Mas o importante é que a gente saiba o que é doutrina espírita e o que não é. Mais uma vez vou falar aqui, a gente respeita o entendimento das outras pessoas, mas a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra.
E tem tudo a ver com essa questão relacionada dos falsos profetas da erraticidade, que lamentavelmente o meio espírita, como tem muito médium trabalhando, acham que qualquer mensagem que recebe é verdade e não analisa. Por curiosidade, restaria dizer que normalmente as pessoas que discutem dessa forma, demonstram que não estudaram o Espiritismo. Se tivesse estudado, não discutiria, né? Realmente vê ali o trabalho didático, muito bem apresentado, judiciosamente escrito por Kardec, de que ele está se apoiando na orientação e no conhecimento de espíritos superiores. É isso, está lá, e essa questão que o Milton falou dos espíritos superiores, é ler lá no início do livro dos espíritos, lá em Prolegômenos, está dito lá que foi o livro, aquele livro especificamente, que era o primeiro, foi produzido e ditado por espíritos superiores. Não é, sabe, pelo espírito do fulano que a gente acha que, né, imagina muitas vezes que seja. A gente precisa tomar cuidado. Não é isso, seu Milton? Muito bem, é isso mesmo. E pela oportunidade, quero agradecer a generosidade e da atenção dos nossos ouvintes e espectadores e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos lembrar que toda a obra da codificação, os livros todos, as revistas espíritas, podem ser baixados em nosso site kardec.tv. Só acessar lá o item livros, poderá baixar todos esses livros e poderá baixar também o livrinho que mencionamos aqui, o Espiritismo em sua mais simples expressão, traduzido pelo nosso companheiro Milton Filipelli, que teve o cuidado de colocar ali uma linguagem acessível a todos. É isso, seu Milton? Muito bem. A você o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.